Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática e hoje eu vou trazer um novo assunto para vocês sobre inequação produto e inequação quociente. Eu vou começar com um exemplo aqui sobre inequação produto e depois vou dar uma paradinha aí e a gente vai dar dois outros exemplos sobre equação e inequação quociente, tá bom? Vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo tem resolva dentro dos reais, em reais, a inequação x menos 2 vezes menos 2x menos 4 vezes x menos 4 menor ou igual a zero. Bem, vamos começar pelo título, né? Inequação. Por que inequação? Inequação já está dizendo aqui que não é uma equação. Quando é uma equação, nós temos o sinal de igualdade. E aqui nós temos o sinal de desigualdade. Então, nós temos, para utilizar o sinal de desigualdade, nós temos menor, maior, menor igual, maior igual. E aqui nesse caso nós temos menor ou igual a zero. Então é uma inequação. Produto, porque está multiplicando. Tem três fatores. Tem x menos 2 vezes menos 2x menos 4 vezes x menos 4. Temos três fatores então. O que nós vamos fazer aqui? Eu já deixei aqui pronto para a gente ganhar tempo um quadro de sinais. Ou, pessoal, alguns chamam de varal, um varal de sinais. Mas o nome mais correto é quadro de sinais. Então, nós vamos pegar aqui, atribuir a esse polinômio como se ele fosse uma função f de x, essa g de x, e essa aqui eu vou chamar de gh de x. Por quê? Porque nós vamos ter que encontrar o zero da função. Então, e para encontrar o zero da função, nós igualamos a imagem, o f de x, g de x, o h de x igual a zero. E aí vamos fazer, vou tentar fazer essa distribuição aqui, vou tentar distribuir em três pedaços aqui esse espaço do quadro, para a gente justamente fazer esse estudo do sinal. Aqui, eu vou pegar aqui a função f de x, que é igual a x menos 2. Aqui a função g de x, que é igual a menos 2x menos 4. E aqui a função h de x, que é igual a x menos 4. Pronto. E aí, nós vamos encontrar o zero da função para fazer o estudo do sinal. Então seria assim. Eu igualo a imagem, aqui o f de x igual a zero. Então fica x menos 2 igual a zero. Vamos ter o trabalho de isolar o x, passando pela transposição 2, que está diminuindo, passa somando para o outro lado, x igual a 2. Se nós fôssemos fazer o estudo do sinal aqui, nós lembra o conteúdo do estudo do sinal? Se você não assistiu, dê uma olhadinha em vídeos anteriores e você pode estar ali visualizando sobre o estudo do sinal da função, ok? E aqui, estudando o sinal da função, a gente tem que verificar sobre o coeficiente angular. O coeficiente angular, nós temos aqui o A, que é o coeficiente angular, é o que multiplica o x, esse aqui é o linear, o B. Quando ele for positivo, então quer dizer que nós temos uma função crescente assim. Quem é esse ponto de encontro aqui no eixo x? É esse zero da função, é o 2. Então nós temos aqui, à direita desse 2, nós temos o mesmo sinal do coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, aqui é positivo. E aqui o contrário, negativo. Então, quem é o gráfico? O gráfico é essa retinha aqui que ela é crescente. Como é que nós sabemos que é crescente? Pelo coeficiente angular. Quando o coeficiente angular é maior que zero, então ela é crescente. Então, observe que é positivo o coeficiente angular, então positivo à direita do zero da função. E à esquerda o sinal ao contrário. É necessário que você saiba esse estudo do sinal da função, porque nós vamos jogar aqui depois para o quadro de sinais. Aqui nós temos menos 2x menos 4. Vamos igualar a zero, ou seja, o g de x vai ser igual a zero, ou seja, nós vamos pegar a imagem igual a zero. Então, eu tenho menos 2x igual a 4. O menos 2 passa dividindo. Então, nós temos x igual a menos 2. Aí, fazendo o estudo do sinal da função, nós verificamos que aqui o coeficiente angular aqui é negativo. É menor que zero, então ele vem nesse sentido aqui. Quer dizer que o A é menor que zero, vem decrescente.
Quem é esse ponto de encontro aqui? É o zero da função, que é o menos 2. Ó. Então nós temos à direita desse zero da função o mesmo sinal do coeficiente angular. Se o coeficiente angular é negativo, então aqui vai ser negativo também. E aqui o sinal contrário, positivo. Então você acompanha o gráfico. Abaixo do eixo X, negativo. Acima aqui é positivo. Ok? Vamos mais aqui adiante. Aqui vamos igualar a zero também. A imagem da x menos 4 igual a zero. Isolamos o x. X igual a 4. Quando nós fazemos aqui o eixo X, vamos analisar aqui que o gráfico da reta vai ser crescente. Ó. O y é positivo. Então vem assim. Ó. Isso porque o coeficiente angular é maior que zero. Quem é esse pontinho de intersecção com o eixo X? É o 4 aqui, que é o zero da função. E é claro que fica agora fácil para nós analisarmos, né? Aqui, ó, acima do eixo X, ó, a imagem aqui, ó, desse gráfico é positiva e a imagem desse gráfico aqui para baixo é negativa. Ok? Agora vamos para um ponto importante aqui, que é o zero da função. No zero da função, que são os valores que nós encontramos, ó, o 2 é o zero da função f, o menos 2 é o zero da função g e o 4 é o zero da função h. Nós vamos colocar nesse quadro de sinais, eu vou aqui estabelecer para cada espaço desse, cada linha dessa, uma função aqui, ó. F de x, g de x e h de x. E aqui embaixo? Aqui embaixo eu vou fazer o produto dos três, ó. F vezes g vezes h. Então aqui, ó. F de x vezes g de x vezes h de x. A multiplicação dos três. Então, bora lá. Agora eu tenho três zeros da função. O zero da função f é 2, o zero da função g é o menos 2 e o zero da função h é o 4. Vou colocar aqui do menor para o maior. Tem menos 2, 2 e 4. Então, vou colocar aqui, ó. Menos 2, 2 e o 4. Como nós temos aqui uma inclusão, né, aqui ó, no caso do sinal de igualdade, então nós vamos ter aqui bolinha cheia para o menos 2, para o 2 e para o 4. Só lembrando, né? Se não tivesse esse sinal de igualdade, então estaria excluído esses zeros das funções aí. Ok? Agora vamos também lembrar de um detalhe, que esses zeros da função, eles vão estabelecer aqui nesse quadro de sinais um limite imaginário aqui, ó. Vou colocar aqui uma linha imaginária separando os zeros da função. Bolinha cheia no menos 2, cheia no 2, bolinha cheia aqui no 4. Tá, agora vamos para os detalhes. Na função f, nós temos essa linha aqui, esse espaço. Quem é o zero da função f? O zero da função f é o 2, ó. Então nós vamos ter aqui como limite aqui, ó, o 2, à direita do 2 e à esquerda do 2. Então, observe que o que nós verificamos aqui, ó? Que à direita do 2, que é o zero da função f, temos o sinal positivo. Então, aqui à direita do 2 eu vou colocar o sinal positivo. E à esquerda do 2, o sinal contrário, claro, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, o sinal contrário. Então já preenchemos aqui esse espaço da função f. À direita do 2, o 2 é o zero da função. Aqui dessa função, 2 até esse limite. À direita dele, ó, o sinal é positivo e à esquerda ali, negativo. Com relação à função g, vamos ver aqui a função g. Opa. Deu aqui um probleminha técnico. Tá vazando tinta aqui. Mas vamos lá. Ó, na função g, à direita do menos 2 é o zero da função. Então tá aqui, ó. À direita nós temos o quê? O sinal de negativo. Então a imagem do gráfico vai ser negativa. Então nós temos aqui, ó, menos. E à esquerda o sinal contrário, claro. À direita do menos 2, negativo,
e à esquerda o sinal contrário, que no caso aqui é adição. Na função h, quem é o zero da função h? É o 4. Então nós temos aqui o 4, o zero da função h. Eu aqui coloquei aqui uma figura geométrica para cada zero da função. Esse que está um triângulo aqui, eu coloquei aqui, é o zero da função h. À direita dele, olha o sinal aqui, ó, adição. Então aqui, ó, mais, positivo. E à esquerda do zero da função, negativo. Ok. O que é que nós vamos fazer aqui? Como nós temos o produto da função f vezes a função g vezes a função h, e o produto, o jogo de sinal, nós já aprendemos isso lá no 7º ano. Aqui, ó, alguns gostam de fazer assim, aquele jogo de sinal, menos por mais, menos por menos, mais. Mas aqui eu vou dar uma dica para vocês com relação aos sinais. Para vocês fazerem o jogo de sinais, basta contar a quantidade de sinais negativos. Se der uma quantidade par, o sinal vai ser positivo, o produto. E se der uma quantidade ímpar, vai ser negativo. Aqui, por exemplo, ó, 1, 2, tem 2 sinais negativos. Então, 2 é par. Então, aqui vai ser positivo. Aqui, ó, 1, 2, 3 sinais negativos. 3 é a quantidade ímpar. Então, vai ser menos. 1, 2. 2 é par. Então, positivo. 1 é um número ímpar. Então, menos. Ok. Agora, chegando na parte final, nós precisamos entender que nessa parte final aqui, é onde nós vamos fazer a rachuração do intervalo. Ou seja, o que está se pedindo aqui? Está pedindo valores menores que o zero. Menores ou igual a zero, mas, claro, aqui eu estou falando com relação ao zero, comparando com o zero, são os negativos. Está pedindo os negativos. Então eu vou aqui fazer a rachuração na parte negativa. E aí nós temos a nossa solução, ou seja, eu vou dar a solução agora. X pertence aos reais. Eu vou colocar na forma de lei de formação aqui do intervalo. E aí vou colocar também na forma explícita daqui a pouquinho. Então nós temos aqui, ó, elementos do domínio que estão entre menos 2 e 2, ó. Menos 2 e o 2, incluindo o menos 2, porque a bolinha está cheia, e incluindo o 2. Eu posso dizer assim, que x é maior ou igual a menos 2, porque maior, tudo que está à direita é maior, e menor ou igual a 2. Então, igual, porque inclui o 2, e menor que ele. Então, está nesse intervalo aqui, que rachurado é o valor desses elementos do domínio pertencentes aos reais. Só que tem uma outra parte de intervalo aqui, então eu vou fazer aqui, ó, uma união. Ou domínio maior ou igual porque está incluído 4. Maior ou igual a 4. E a gente pode escrever também esses dois intervalos da seguinte forma. Então pode ser assim, ou fechado em menos 2, fechado em 2 o intervalo, união no fechado em 4 até o mais infinito, ó, aberto no mais infinito. Ok, pessoal? Então esse exemplo aqui é o exemplo de inequação produto. Daqui a pouquinho eu vou dar uma pausa agora, daqui a pouquinho eu vou passar de inequação quociente para vocês, tá bom? Então, até já! Agora nós vamos ver aqui o segundo exemplo, que fala sobre inequação quociente. Eu já falei no exemplo anterior que é inequação porque nós estamos utilizando o sinal de desigualdade. Menor, maior, menor igual, maior igual. Nesse caso, o maior é igual a zero. E quociente porque quociente é resultado de uma divisão. Aqui nós temos uma divisão. 2x mais 4 dividido por x menos 3. Ok? Então, nós vamos fazer o processo similar ao do produto, onde nós vamos aqui fazer uma separação aqui, para um estudo do zero da função e do sinal. Eu vou atribuir ao numerador uma função f de x igual a 2x mais 4. E o denominador vou chamar de g de x, que é igual a x menos 3. E aqui nós vamos encontrar o zero da função. O zero da função aqui, como é que a gente faz? A gente iguala a imagem a zero, o f de x igual a zero. Então fica 2x mais 4 igual a zero. Então, o 4 passa diminuindo, fica menos 4.
E o 2 que está multiplicando passa dividindo, e a divisão dá menos 2. Aqui nós temos aqui, vamos fazer o estudo sinal agora, vou fazer um eixo X aqui. E agora nós vamos fazer uma reta, essa reta que vai cruzar o eixo das abscissas, a gente precisa saber se é crescente ou decrescente. E a gente observa aqui o coeficiente angular, é o 2. Então, 2 positivo, então quer dizer que a reta aqui é crescente. Ó. Então, toda vez que o A for maior que 0, o angular maior que 0, a função vai ser crescente. Quem é esse ponto de intersecção aqui? É o menos 2. Ó. Então, à direita aqui, ó, o gráfico tem imagem positiva e aqui a imagem negativa. Então, nós encontramos aqui o zero da função e fizemos um pequeno estudo de sinais aqui. Aqui desse outro lado, a função g, nós vamos igualar a zero também. Vai ficar a função g x menos 3 igual a zero. Claro, transpondo o 3, fazendo a transposição do 3 negativo, fica 3 positivo. E aí a gente vai fazer um breve estudo de sinais aqui. Analisando se é crescente ou decrescente, a gente olha para o coeficiente angular. Que o coeficiente angular aqui, embora não apareça, aqui tem um aqui multiplicando x, um positivo. Então quer dizer que o A é positivo. Quando o A for maior que 0, a reta é crescente nesse sentido. Então observemos aqui agora, ó, aqui ó, a parte do gráfico aqui, positiva, e essa parte aqui negativa. E quem é o zero da função aqui? É o 3. Ó. Então, só lembrando a dica, né? À direita do zero da função tem o mesmo sinal do coeficiente angular. Se ele for positivo, no caso aqui, ó, positivo maior que 0, então à direita tem o mesmo sinal. Se fosse negativo, então a direita do zero da função seria negativa. Que muitas vezes não precisa você fazer esse estudo do sinal, basta jogar logo para o quadro de sinais, você sabendo desse detalhe dá para fazer. E vamos lá, aqui ó, tem dois zeros, tem um zero da função f e o zero da função g. Eu vou colocar do menor para o maior, menos 2 e o 3. Tem um detalhe importante que eu esqueci de passar para vocês. Quando nós estamos trabalhando numa inequação, no caso quociente, é bom nós lembrarmos da condição de existência da fração. Toda vez que nós temos uma fração e tem uma variável no denominador, a parte de baixo, o denominador, a parte de baixo da fração, não pode ser igual a zero. Então ela tem que ser diferente de zero. Então aqui ela vai ser diferente de 3. Então tem esse detalhe aqui. Por quê? Porque quando nós vamos jogar para o quadro de sinais, ó, aqui nós temos, por o sinal da desigualdade, tem o sinal de igual aqui, ó, maior ou igual. Então era para estar incluído os zeros da função. O menos 2, tudo bem, ó, menos 2 aqui está incluído, ó, bolinha cheia. Já no zero da função g, que é o 3, ele não pode ser bolinha cheia aqui. Por quê? Porque poderia até colocar aqui logo nesse estudo sinal aqui uma bolinha vazia, mas quando a gente faz o estudo sinal, a gente faz o estudo sinal, não tem essa questão da bolinha cheia e bolinha vazia, que é só o zero da função, né? Do estudo zero da função. Mas no quadro de sinais, você não pode esquecer disso. Ó. Que aqui é uma bolinha vazia. Por que vazia? Porque, embora tenha o sinal da inclusão aqui maior ou igual, tem a condição de existência da fração. Ou seja, o denominador não pode ser igual a zero. Então, se não pode ser igual a zero, então vai ser diferente de zero. Então, x menos 3 é diferente de zero, o 3 passa para o outro lado, x é diferente de 3. Então, isso exclui o 3. Quer dizer que o x não pode ser 3. Porque se o 3 ficar no lugar do domínio aqui, 3 menos 3 dá 0. Aí não existe fração com denominador igual a 0. Vamos fazer aquela imaginária aqui, ó. Aqui, bolinha cheia aqui. E a bolinha vazia. Bolinha cheia no menos 2 e vazia no 3. Aqui eu vou atribuir a função f. Aqui a função g. E aqui o quociente de f por g, ó, de x. Divisão. E aí vamos fazer agora a observação dos zeros. Na função f, que nós atribuímos para o numerador 2x mais 4 como função f e denominador g de x,
o zero da função é menos 2. Então aqui o limite é essa linha aqui, ó. À direita do menos 2 tem 2 espaços e aqui à esquerda tem 1. Precisamos preencher. À direita nós colocamos quem? O sinal de mais, ó. À direita do menos 2 mais. Então aqui, ó. E à esquerda do menos 2 o sinal ao contrário, claro. O sinal ao contrário é menos. Na função g, que é esse espaço que nós temos que preencher, nós temos à direita do 3 o sinal positivo. Está aqui o 3. À direita do 3 o sinal positivo. E à esquerda o sinal contrário. Isso tendo aqui o 3 como limite aqui. Ó. O que é que nós vamos fazer nesses espaços? O jogo de sinal. F dividido por G. Ó. F dividido por G. E o jogo de sinal, nós sabemos que na divisão o jogo de sinal é o mesmo da multiplicação. Então, mesmo sinal, positivo. Sinais contrários, negativos. Mesmo sinal, positivo. Agora, minha gente, vem uma coisa importantíssima, que é a rachuração. A rachuração, ela é baseada aqui na indicação desse sinal de desigualdade. Ele quer os números maiores que o zero. Aqui, no caso da inclusão, é para incluir os zeros da função, né? Mas, como houve uma restrição, né? Ficou aberto no 3. Mas quais são os maiores que zero? São os positivos. Menores que zero, negativo. Então nós vamos rachurar os positivos aqui, ó. Ok? E aí está a solução. Logo a solução vai ser x pertencente aos reais. Tá o quê? Esse x, ele é... Pode ver que aqui, ó, tá o menos 2, ó. A esquerda dele vai para o menos infinito, ó. E está incluído o menos 2. Menor ou igual a menos 2, que está incluído, bolinha cheia. Ou maior que 3, ó. Aqui à direita do 3, mas o 3... Por que eu não coloco sinal de igualdade? Porque o 3 está excluído, ó. Só maior que 3. A outra forma que nós poderíamos apresentar seria essa aqui, ó. Aberto no menos infinito até o menos 2, fechado. Fechado porque a bolinha está cheia. União, aqui no 3, ó. Aberto no 3, ó. Então, aberto no 3 até o mais infinito, ó. Aberto no 3 é o mais infinito. Então, pode ser essas duas formas de representação, tá bom? Daqui a pouquinho, eu vou dar outra pausa aí. Daqui a pouquinho eu vou passar o exemplo de número 3, que vai ser importante também para a resolução de alguns exercícios para vocês, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Vamos agora ao terceiro exemplo. O terceiro exemplo, ele envolve uma inequação quociente, só que a priori não aparece como uma inequação quociente. Vamos ver a questão. Calcule o domínio da função real f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x sobre menos 3 mais x. Então, para calcular o domínio de uma função, nós temos que verificar algumas condições de existência. Por exemplo, aqui um radical de índice par, que não aparece, mas é 2. Quando nós temos um radical de índice par e nós temos variáveis no radicando, então nós temos que aplicar a condição de existência dessa função aqui, desse radical. A condição de existência desse radical é que o radicando, que é essa fração aqui, ó, x ao quadrado menos 2x sobre menos 3 mais x, seja maior ou igual a zero. Essa é a condição de existência. E na condição de existência, nós observamos que agora, aplicando a condição de existência do radical de índice par, que é pegando o radicando todinho, colocando maior ou igual a zero, nós temos uma inequação quociente. Nessa inequação quociente, eu gostaria de observar alguns detalhes com vocês, que nós temos aqui um polinômio do segundo grau. Que na hora que nós formos fazer aqui o zero da função, eu teria que aplicar dentro de uma inequação do segundo grau. Mas como nós não estudamos ainda a inequação do segundo grau, nós vamos transformar esse polinômio em 2 do primeiro grau. Isso aqui usando o fator comum em evidência. Vamos ver aqui. Deixa eu puxar uma setinha aqui que eu quero aproveitar o espaço. Olha. Eu posso colocar o x em evidência e transformar nesse produto aqui, ó. X vezes x da x ao quadrado.
menos 2, ó. Menos 2bx e menos 2x. E aqui a gente pode também ajustar isso aqui, ó. Colocar na ordem aqui, ó. X menos 3, ó. Trazer o x para frente, positivo, e o menos 3 para cá. Ok? Isso tudo maior ou igual a zero. Então pode ficar assim, dessa forma, essa equação. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos encontrar o zero da função. Eu vou atribuir para esse primeiro fator aqui, ó, do numerador. Olha só, observe um detalhe. Ó. Se a função ela já é f de x, eu não posso usar aqui mais f de x. Ó. Então eu vou usar aqui g de x. Ó. Igual esse x, que é um desses fatores do numerador. E o outro, x menos 2, ó. Eu vou chamar de h de x. Ó. X menos 2. Ó. E o denominador eu vou chamar de i de x. Essas letras vocês escolhem. P de x, m de x, q de x. Você escolhe a letra aí. Eu estou usando as mais usuais, que é g, h, i, f. Como já tinha um f, eu não usei mais o f. Igual a x menos 3. E aí, minha gente, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos encontrar o zero da função e fazer o estudo desse sinal, como nós fizemos no exemplo anterior. Então aqui, ó, como é que a gente encontra o zero da função? Igualando a imagem a zero. Então vai ficar x igual a zero. Pronto. Fazendo o estudo do sinal, lembrando que fazer o estudo do sinal nós temos o que? Olhando o coeficiente angular. Aqui o coeficiente angular aqui é 1, ó, não aparece, mas é 1. 1 positivo. Se é positivo, aqui a função aqui é crescente, ó. Crescente. Então se é crescente, aí eu vou colocar o zero da função aqui, que é o próprio zero. À direita tem aqui, ó, a imagem positiva e à esquerda aqui a imagem negativa. E vamos para a função h agora. Na função h, depois a gente joga para um quadro de sinais. Eu vou igualar a imagem a zero, ficar x menos 2 igual a zero. Então x igual a 2. Encontrei o zero da função h. Observe que o coeficiente angular também aqui é 1, positivo. Então aqui é crescente. Ó. Quem é esse ponto de intersecção? É o 2, que é o zero da função. Aqui à direita do 2, ó, sinal positivo para a imagem. E a imagem desse gráfico aqui é negativa. Imagem negativa. Vamos para a função i. Igual a zero. O i de x. Então vai ficar x igual a 3. Fazendo aqui o estudo do sinal, observe que também o coeficiente angular que é positivo, é 1. Ó. Então aqui é positivo. Aqui é o zero da função, que é o 3. Aqui para acima, aqui a imagem desse gráfico é positiva. E aqui para baixo negativo. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o quadro de sinais. E nesse quadro de sinais nós vamos fazer esse estudo aí. Deixa eu fazer um quadro aqui. Um para a função g de x. Outro para a função h de x. Um para a função i de x. E o outro aqui para f de x vezes g de x dividido por i de x. Só lembrando que x eu coloquei como g de x. X menos 2 como h de x. E x menos 3 como i de x. E pegou esse vezes esse no numerador. E no denominador o i de x. E aí vamos verificar. Nós temos 3 zeros de função. O zero da função g, o zero da função h e o zero da função i. Já está na ordem do menor para o maior. 0, 2, 3. Ó. Então aqui, ó. 0, 2, 3. Aí, ó, observe um pequeno detalhe. E esse detalhe não pode ser esquecido. No denominador de uma fração, quando existe uma variável, o denominador não pode ser igual a zero. Então, aqui onde tem x menos 3 igual a zero, você não pode esquecer de colocar aqui o sinal diferente. Ó. X diferente de zero, x menos 3 diferente de zero. Então, x vai ser diferente de 3. Ok? Ou seja, como tem o sinal da igualdade,
estaria incluído aqui o 0, o 2 e o 3. Claro, como o 3 não pode ser igual a 0, vai ser diferente de 0, então por isso deu x diferente de 3, então essa bolinha cheia aqui, ó, ela na realidade vai ser a bolinha vazia, que, ou seja, que está excluindo o 3. Porque se eu colocar 3 aqui no denominador, ficar 3 menos 3 vai dar 0, e a fração não vai existir. Então vamos agora fazer aqui aquela imaginária, cheio aqui no 0, cheio no 2 e vazio aqui no 3. E vamos fazer esse estudo sinal transpor para cá agora. Olha aí, ó. A direita do 0. O 0 é 0 da função g. Então tá aqui, ó, 0. A direita, positiva. Por que positivo aqui, ó? A direita do 0, positivo. A esquerda, sinal contrário. Então a esquerda aqui, menos. Então eu vou aqui representar o menos aqui com vermelhinho. Quem é o 0 da função h? É o 2. Está aqui o 2. Ó. Esse é o limite. A direita do 2, qual é o sinal? Positivo. E a esquerda do 2? Sinal contrário, negativo. Vamos agora para o 0 da função i, que é o 3. Não esquecendo que o 3 foi excluído aqui, no varal de sinais ou no quadro de sinais, porque ele não pode ser igual a 3. A direita do 3, positivo. Então, positivo aqui, ó. E a esquerda, sinal contrário, negativo. E agora nós vamos fazer o nosso jogo de sinal, ó. Aquela que eu ensinei para vocês, ó. Conte a quantidade de números de sinais negativos, ó. Ou não, faça o que você aprendeu, ó. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Dá um pouquinho de trabalho. Dá mais do que você contar assim, ó. 1, 2, 3. Quantidades ímpares, negativo. 1, 2. Quantidades pares, positivo. 1, negativo. E aqui são todos eles positivos. Agora vem uma parte importante, gente. A rachuração. Onde eu vou rachurar? Eu vou rachurar conforme se pede aqui, ó. Os números maiores que 0 são... Claro que 0 não é nem positivo nem negativo. Ah, sim, eu coloquei... Aqui meu auxiliar, o Mikael, está me ajudando aqui. Eu fiz o jogo de sinal aqui errado. Obrigado, Mikael. Então aqui temos quantidades ímpares, né? Temos aqui negativo. Beleza. Então, continuando. Aí 2, positivo, 1, negativo, e aqui nenhum, todos positivos. Ok, agora qual rachurar? A rachuração, ela vai o que se pede na inequação. Como eu falei, o 0 não é nem positivo nem negativo, mas os maiores que o 0 são os positivos. Então aqui são os positivos. Então aqui eu vou rachurar os positivos. Portanto, agora nós temos como encontrar o domínio da função que é pedido no início. Calcule o domínio da função real f. Então eu tenho aqui, portanto, o domínio da função f vai ser igual a x, que pertence aos reais, tá o quê? Esses x são esses valores rastreados aqui, esse intervalo aqui, ó, intervalo real. Esse intervalo está entre o 0 e o 2, ó, incluído o 0, bolinha cheia, e incluído o 2, porque a bolinha está cheia também. Como tem um outro intervalo aqui, eu vou fazer a união dele, ó. Ou, observe que a bolinha aqui é vazia, então, como está à direita do 3, esse x vai ser maior que o 3. E aplicando aqui na forma explícita, posso também apresentar assim, ó, fechado em 0, fechado em 2, união, aberto em 3 e aberto no mais infinito. Ó. Ou seja, vai do 3 aberto a mais infinito. Ok, gente? Então é isso aí. Não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição se não tiver inscrito, porque toda vez que a gente fizer um vídeo vai chegar novidade para você. Ok? Então um abraço a todos, bom estudo, até a próxima aula.